Doutora, a gente está aí, todo mundo meio para baixo, doutora, e ao mesmo tempo todo mundo meio com raiva, né? Porque está rolando neste momento na Câmara, evidente que vai muito longe, porque agora está naquele momento que cada um tem os seus 5 minutos para falar, aquela coisa toda, mas está rolando nesse momento na Câmara a votação dessa dosimetria que pode, inclusive, no caso de Jair Bolsonaro, reduzir de 27 e 3 meses para 2 anos e 4 meses a pena. E, evidentemente, que passa pela Câmara, vai para o Senado, aí começa uma outra briga, né? Mas se passar para o Senado, vai para o STF. O que a senhora pode falar para a gente, num primeiro momento, da questão legal, da questão jurídica? A tendência é que, se chegar ao STF, pare no STF, ou ainda corremos mais riscos, ou tudo é possível abaixo da linha do Equador, doutora? Bom, né, nós sabemos que a política ela atravessa o direito, né? Então, na realidade, se nós tivermos aquela visão estritamente, né, justpositivista de que o direito, enfim, né, que o que vale é a norma, no topo da pirâmide estão os princípios constitucionais. Na realidade, né, isso seria uma aberração, como está sendo construído, né? Porque é possível, sim, haver uma legislação que venha a mitigar algum crime, reduzir penas, mas não uma legislação feita especialmente para beneficiar uma pessoa, um grupo de pessoas, numa conduta sintosa, criminosa, golpista, né? Para Bolsonaro, na realidade, o golpe de Estado sai barato para ele diante de todos os crimes que ele perpetrou durante a gestão dele. Agora, quando nós olhamos essa realidade, né, do governo, na realidade, a mulher dizendo, né, do próprio direito, o direito ele é atravessado pela política. Logo, né, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, se for, né, adotar uma postura legalista, é muito problemático que se tenha uma mudança legislativa com vistas a se beneficiar um réu específico, porque mesmo aquele discurso que era para beneficiar o povão que entrou lá, balela. Na realidade, eles querem beneficiar os cabeças da organização criminosa. Mas, né, nós sabemos que tudo vai depender das forças políticas em jogo. Então, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal também, querendo evitar todas as pressões que já vem sofrendo, né, nós vamos olhar todo o histórico de pressões, Lei Magnitsky, sobre Alexandre de Moraes, e toda a pressão que tem sido feita, o Bolsonaro, mais do que ele afrontou o Supremo, ele ofendia os ministros do Supremo. Imagina se Lula tivesse feito 1% do que Bolsonaro fez, o que não teria acontecido com ele. Ele ofendia diretamente os ministros do Supremo, acusava de crimes, coisas horríveis, né? Então, na realidade, vai depender, né, das forças políticas. Se fosse na legalidade estrita, é uma aberração. Mas passar ou não passar vai depender dessa correlação de forças políticas, né, e dos interesses econômicos em jogo também, especialmente. A gente tem aí a votação do projeto que pode reduzir a pena, a gente tem a questão envolvendo a Carla Zambelli, que na verdade foi uma determinação, né, que vai ser votado também. Nós temos a questão do Ramagem, que também poderia ter sido definida pela mesa diretora da Câmara, e o Hugo Mota decidiu levar a plenário. E nós temos ainda a questão do Glauber, que ele já mandou para plenário para amanhã, inclusive. A gente pode dizer que essas questões estão amarradas dentro do jogo político, ou aí a gente já está exagerando e vendo pelo em ovo? Então, elas estão amarradas, né? Tanto que mesmo até os analistas políticos da grande mídia, e nesse ponto, né, só que eles nunca avançam para uma análise estrutural, né, eles fazem aquela análise superficial, mas o que acontece é que o ano que vem é ano eleitoral. Então, na realidade, eles querem tirar tudo da frente esse ano, resolver todas as pendências, e claro, quando se coloca Glauber e Zambelli, né, 2 pesos e 2 medidas, porque na realidade essa ameaça de cassação a Glauber Braga é uma aberração, né, nós sabemos da posição política de Glauber, bastante coerente no campo das lutas políticas, né? Comprometido com as pautas da esquerda, comprometido
com as lutas transformadoras. Então, claro, colocar ele no mesmo balaio que Zambelli, né, que é uma figura de extrema-direita, deslocada, que saiu perseguindo pessoas pela rua armada, uma coisa gravíssima, que é condenada, de fato, pela prática de crimes. Então, é uma situação completamente diferente. E Glauber Braga sendo acusado de não ter quebrado o decoro parlamentar, na realidade, isso é uma aberração, porque nós vimos mais quebra de decoro do que teve. Primeiro, que ele foi provocado, ele agiu para se defender. Segundo, né, ali foi a mãe doente, ele sendo atacado, enfim, totalmente desrespeitado. Segundo, que nós já vimos aí várias ofensas feitas a parlamentares, a própria esposa de Glauber, Sâmia Bonfim, já foi ofendida, enfim, que ela várias, né, ofensas misóginas. A ministra Marina Silva, né, queria esganar a ministra, quer dizer, isso não é quebra de decoro, falar para uma ministra que queria esganar a ministra, que é uma figura internacionalmente respeitada nas lutas ambientais. Então, assim, é um desrespeito constante. O próprio Bolsonaro, historicamente, fez apologia à ditadura militar, tinha uma postura totalmente antiética e chegou à presidência. Então, esse processo contra a Glauber é um processo político, e aí quando se coloca no mesmo bandeja ali a Zambelli, né, se tentando aí pressionar a esquerda também. Então, na realidade, o que nós temos, né, e todo esse pacote aí que é colocado não é à toa, né? Na realidade, eles querem efetivamente se livrar dessas pendências, porque o ano que vem é ano eleitoral, e claro, querem fortalecer o centrão, como sempre, e a direita e a extrema-direita, e claro, quem apanha historicamente é a esquerda. Tudo é mais difícil para o campo da esquerda. A esquerda, mesmo seguindo o caminho da legalidade, ainda sofre pancada, e a extrema-direita, a direita e mesmo o centrão fazem o que querem, quebram a lei, tenta golpe de Estado e fica por isso mesmo. Então a gente vê historicamente esses dois pesos e duas medidas, e ainda mais agora, né, chegando às vésperas, às portas da eleição ano que vem, ano eleitoral. Então, na realidade, nós temos, né, esse caldo de cultura que favorece esse tipo de postura arbitrária e que visa favorecer essa figura execrável que é Bolsonaro, né? Então, e todo o seu campo político, e o centrão também, que é totalmente prostituído no campo da política, que se vende aí para quem paga mais, e óbvio, né? A direita sempre alinhada com o capital é sempre quem vai pagar mais, digamos assim.